Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 13 de setembro de 2025, um sábado. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, nessa santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, que são inúmeros. Meu Deus, eu apresento o meu lar, a família, o ministério, chamado, sem confiar da minha pessoa. Apresenta também a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando um laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Preciosa palavra do Senhor hoje está em 2 Samuel 10, a guerra contra os amonitas, amém? Vamos lá? A guerra contra os amonitas. Algum tempo depois, o rei dos amonitas morreu e seu filho Hanum foi o seu sucessor. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra do momento, João 3,30. Que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça. Que o objetivo desse canal é simplesmente para pregar a tua palavra, falar do teu amor, de tudo, Pai, que diz respeito a ti. Porque a honra é tua, a glória é tua, todo louvor é teu. Senhor, que o canal João 3,30 é para engrandecer o nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a palavra viva. Ele é o pão da vida que desceu do céu. Ele é tudo em todos, né? Que acredita, que confia que ele é só ele. Só ele que é a verdade. O resto é mentira, né? Que o Senhor venha me ajudar a ministrar essa palavra simples como ela é. Me dê humildade, sabedoria, cada dia mais. Deus, eu quero diminuir. Deus, Senhor Deus, de raçou, decai. Me dê humildade, sabedoria. Senhor Deus, e me perdoa. Né? Me perdoa porque eu não estava fazendo a tua vontade conforme o Senhor queria. Mas eu te agradeço porque hoje eu acordei 5h30, que é o horário que tem que acordar, que eu tomei banho, que eu orei, né? E que eu estou ministrando a tua palavra. Então isso é muito importante, Pai. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Me perdoa por ter sido omissa pelo teu chamado, com o meu chamado, né? O Senhor falou que é 5h30, 5h30, então me ajuda a acordar todos os dias de novo 5h30, para colocar a minha vida, a minha casa em ordem, amém? Receba este dia, Pai. Receba na Yasude Komanai, né? Essa ministração que é para tua honra e para tua glória. Em nome de Jesus, amém? Amém? A palavra do Senhor vai dizer aqui que a guerra é contra os amonitas, amém? Diz assim: algum tempo depois, o rei dos amonitas morreu e seu filho Hanum foi seu sucessor. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naz, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai dele, né? Então Davi, ele lembra ali, né, de tudo que aconteceu ali, né? Como seu pai foi bondoso ali, né? Como o rei, né, foi bondoso com ele. E ele diz assim, né? Serei bondoso com Hanum, que é filho de Naz. Daí, porque Naz foi bondoso com ele. Então, Davi, ele tinha muito disso, ok? Ele sempre gostava de como diz, de ser benevolente, vamos dizer assim, né? Leal, aqueles que eram leal com ele, amém? Apesar que esse aqui é a última vez que eu vejo ele sendo leal com alguém assim, né? O capítulo de amanhã é aquele capítulo chave da história de Davi, amém? Eita Deus, que Davi comete adultério amanhã. É o 11, com Betseba, aleluia. Ele sai, olha, eu já tô dando feedback. Ele sai arrebentando os 10 mandamentos assim, terrivelmente, né? Isso porque era um homem segundo o coração de Deus, né? Mas amanhã a gente vê essa história. Eita Deus, né? E aí, né? Davi, ele pega, né, e diz assim que ele queria ser bondoso, né? Vai lá, e aí o pai dele morre, né? E ele, né? O que que ele vai fazer? Ele simplesmente vai, né? E, e manda ali, né? Envia uma delegação ali para, né, transmitir os pêsames dele. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, vamos lá, o que é que acontece? Os líderes amonitas disseram a Hanum: seu senhor, achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolência? Não é nada disso. Davi os enviou para como espiões para examinar a cidade a fim de destruí-la. Olha, igreja, um mau conselho, tá? A gente sempre vê
pessoas dando mau conselho, pessoas maldosas, na Yasode Komanai, né? Que vê maldade em tudo. São pessoas que vê maldade em tudo, né? Então, achas, né? Achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiro? Condolência? Não é nada disso. Davi os enviou para espionar, né? Já acha que Davi quer guerra. Mas, então, diz assim, no 4. Então, Hanu prendeu os mensageiros de Davi, raspou a metade da barba de cada um, cortou a metade da sua roupa, até as nádegas, e os mandou embora. Uma soberba, uma humilhação, né? Humilhação. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados. Você entende a humilhação que foi? Na Yasodecai. Igreja, temos que prestar bastante atenção. E lhes mandou dizer, fiquem em Jericó até que a barba cresça, então voltem para casa. Fica em Jericó. Não precisa vir ser humilhado, né? Porque profunda foi a humilhação, então você vai ficar em Jericó. Vendo que tinha atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus de Bet-Reob, de Zobá, 1.000 homens do rei de Macá e 12.000 dos homens de Tom. Não, igreja, olha, se você, na Yasode Komanai, né, como eu posso dizer? Se você é uma pessoa que você é levado por qualquer coisa, é influenciado, filho, tem consequência, né? Vamos lá, no 7. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse contra todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade. Os arameus de Zobá e de Reob e os homens de Tob de Maaca posicionaram-se em campo aberto, né? Vendo Joabe que estavam cercados pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Então ele falou, então agora vai ter que ter estratégia de guerra. Por quê? Porque Davi era homem de guerra, ok? E Joabe, andando com o seu patrão, com o seu rei, né, sabia também. Então a igreja, foi muito complicado, né, o que eles fizeram na Yasode Komanai, né? E ali, igreja, é assim, Mihashui de Komanai, foi algo assim terrível, né? Tudo por causa do quê? De um mau conselho. Por causa de uma fofoca, né? Por causa de uma fofoca, né? Então, Joabe, vamos lá. Aí diz assim, e Joabe, vamos lá pro 10. Pôs o restante dos homens sobre o comando de seu irmão Abisai, e o posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abisai, se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Então, houve ali, né, um acordo entre Joabe e Abisai, né? E aí diz assim no 12, seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus, e que o Senhor faça o que for da sua vontade. Sejamos fortes e lutemos, né? Então, a gente tem que estar sempre lutando, né? Porque o inimigo, ele sempre vai se levantar, né? Sempre vai vir para querer tirar uma casquinha, uma vantagem. Força, forte, né? Ser forte. Vamos lá, por 13. Então, Joabe e seus soldados avançaram contra os arameus que fugiram dele. Então, quando eles vão para cima, pronto, o povo corre. Aleluia. No 14. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, também fugiram do seu irmão. Ó, fugiram os amonitas e fugiram os arameus, né? Ambos fugiram. E seu irmão Abissai entraram na cidade. Assim, Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Então, ele para a batalha. Já que eles fugiram, então, a gente vai parar a batalha e vamos continuar. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram a agrupar-se. Hadazer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Relã tendo à frente Soboque, comandante do exército de Hadazer. Informado disso, Davi reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e chegou a Relã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, né? Então, Davi, então, peraí, né? Fui informado, né? Então,
Peraí, eu tô tentando fazer o que é certo. Fui mandar as minhas condolências, você vem em guerra comigo, né? Então, você entrou na guerra, querido. Agora, vocês escolheram, não foi? Não foi que vocês escolheram? E aí, no 18. Mas acabaram fugindo de diante de Israel. Mas acabaram o quê? Fugindo. E Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40 mil soldados de infantaria. Muita gente. A igreja era muito mortante, né? E de infantaria. Dos arameus. Saboc, comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo, né? Saboc é morto. Comandante dos exércitos, né? Ele é morto, né? E aí, igreja? O que me chama a atenção aqui, né? Que no 19 diz assim: quando todos os reis vassalos de Hadazer viram que tinha sido derrotado por Israel, foram derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Então, foi uma guerra desnecessária, tá? Uma guerra que não deveria ter acontecido. Por quê? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Por causa de uma fofoca, por causa de uma palavra maldita, uma palavra maldita, ou seja, mal falada, né? Houve essa guerra, tá? Raia sou de como na era mandasai. Então, e de jeito nenhum, né? Aleluia, né? Davi não tinha intenção, né, de querer roubá-lo, né? Mas tem gente que é ganancioso, gente que é soberbo, né? E ainda acha pessoas do mesmo nível. Então, você imagina, é bagaceira. Então, cuidado com as pessoas que você se envolve. Cuidado com as pessoas que você procura conselho. Primeiramente, procura conselho com Deus, tá? Porque eles sempre têm uma resposta certa para mim e para você. Olha só, gente, o que ele vai fazer? No 3, olha só, Davi. Às vezes você tá com boa intenção e a pessoa não tá? 10:3. Davi pensou: serei bondoso com Hanun, filho de Nás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanun seu pesar pela morte do pai dele. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, os líderes amonitas disseram a Hanun: seu senhor, achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolência? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinar a cidade a fim de destruir. Gente, liderança sem direção de Deus, né? Traz guerra. É isso aí. Líderes sem direção de Deus traz guerra. Entendeu? Deus não está nesse negócio, não. Deus abençoe vocês. Tenham aí um sábado abençoado e um domingo, um final de semana abençoado. Em nome de Jesus, quem na paz, tá?